Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, vídeo de semifinal de Copa do Mundo. Hoje é dia do primeiro confronto entre Croácia e Argentina e a gente vai fazer, obviamente, a análise desse jogo, o comparativo entre as equipes e, é claro, os destaques de cada uma dessas seleções ao longo do Mundial. Se você tem gostado muito dessa cobertura da Copa do Mundo que a gente vem fazendo aqui no NS, peço muito que vocês nos ajudem se inscrevendo no canal e ativando o sininho, isso ajuda demais a gente. Quanto mais tiver gente se inscrevendo, ativando o sininho, mais o YouTube vai notificar as pessoas e mais a gente vai crescer essa comunidade para trocar uma ideia livre sobre futebol. Para além disso, curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque é sempre muito bom, tanto para o engajamento do vídeo na plataforma, quanto também para vocês darem a sua opinião, colocarem a sua opinião acerca das seleções, acerca do conteúdo que a gente vem fazendo. É sempre muito bacana te ouvir e poder trocar uma ideia de fato com você. Então eu peço muito que você já ajude nesse momento, fazendo todos esses processos que eu falei e também, obviamente, entrando nas nossas redes sociais aqui embaixo. Instagram, principalmente, divulga tudo por lá, de todos os projetos do NS. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais semifinal de Copa do Mundo, mais Croácia, mais Argentina, aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já estamos com o nosso famoso gráfico na tela para vocês, né? Este gráfico que a gente traz a cada fase da Copa do Mundo e a gente não poderia fazer isso de maneira diferente. Agora a gente traz mais uma vez esse gráfico. Coisas que são importantes observar e que a gente já vinha falando há algum tempo, né? O que mudou da demanda de jogo de uma fase de grupo para a fase de oitavas e agora quartas de final, ou seja, com mais dados de eliminatório, o que vai modificando? E eu respondo a vocês. Vai modificando muito da estrutura que a partida vai exigindo. Então, se a gente olhar, e eu vou começar ali olhando para os chutes, tanto de dentro quanto de fora da área, a gente vai observar algumas coisas. Primeiro, perceba como era muito negativo chutar, tá, de dentro da área, ou seja, tinha um baixo aproveitamento, não é que seja negativo o chute, mas como não aproveita tanto, o sistema identifica que é negativo. E perceba como vão sobrando as melhores seleções, esse grau de importância vai aumentando, tá? Então, vai se aumentando a importância do número total de finalizações agora. Olhando para o chute de fora da área, ainda há um baixo aproveitamento, tá? E por conta desse baixo aproveitamento, houve uma estabilização aqui. Ainda em relação à fase de grupos, está melhor, mas não necessariamente isso vai refletir de forma positiva até o final da Copa do Mundo. Esse lado aqui eu imagino que ainda vai inverter, tá? Olhando para a conversão dos passes em chutes, a gente está olhando uma queda desse índice, uma queda que foi muito acentuada da primeira fase para a segunda e que apresentou uma nova queda, agora um pouco menor, para as quartas de final. Olhando para os passes, lembra que eu comentei lá no primeiro vídeo, quando a gente mostrou a primeira análise? Pô, vai ser diferente, vai ser diferente. E, de fato, é diferente. Quando você vai para uma fase eliminatória e não uma fase classificatória, onde você vai buscar jogar contra todos, você tem uma queda da importância do passe para o resultado final, para o saldo de gols. Tá? Isso é normal. Você acaba tendo jogos onde o mais importante está aqui, a conversão dos chutes em gols. Perceba como vai mantendo alto e vai aumentando aos pouquinhos essa importância. Ou seja, você não adianta ficar em posse da bola se você não converter essa posse da bola para chute. Não adianta você chutar muito se você não converte ela para gol. E, é claro, você olhando para a parte de defesa, para além dessas partes já mais equilibradas, você tem algumas modificações, como esse ganho aqui relacionado ao bloqueio, ou seja, bloquear a ação de chute do adversário é muito importante, seja bloquear ou realizar a defesa, mas principalmente você evitar que essa bola vai chegar no gol, né? Vai gerar algum perigo. Você simplesmente bloquear essa bola já ajuda muito. E a recuperação por ação, ou seja, deixar o adversário
ter sequências muito longas, né, vira prejudicial. Então, quanto mais rápido você recupera, melhor fica. Se na primeira fase isso era negativo, né, você recuperar muito rápido a bola, e aí você tem que manter longa a posse da bola, ou mesmo não saber o que fazer com ela, conforme você vai afunilando, as principais equipes vão entendendo qual que é a importância de se recuperar e fazer ações que sejam mais prováveis de se converter em gol, e aí esse índice vai aumentando, ou seja, ele vai diminuindo a sua negatividade. E é bem provável que ao longo de semifinal, disputa terceiro e final, a gente consiga ver esse índice virar positivo ou pelo menos manter ali próximo de zero. Agora a gente vai ter menos jogos e acaba tendo menos interferência nesses resultados, tá? Então esse é o primeiro ponto. É sempre importante a gente observar as características do jogo, do que está sendo demandado, para a gente poder olhar também a equipe. E aí, olhando a equipe, pessoal, vamos olhar este confronto entre Croácia e Argentina, começando por onde eu sempre vou começar esse vídeo, que é a questão dos passes, que são as ações que mais ocorrem. Há um equilíbrio muito grande, e eu imagino que vai ser de fato assim ao longo da partida, né? Se você olhar ali os passes voltados para a defesa, né, você tem uma vantagem da Croácia, muito pouca, mas existe essa vantagem, assim como uma vantagem muito pouca da Argentina de passe para o meio e para o ataque, mas também muito pouca essa vantagem, né, em relação à Croácia, ou seja, são equipes que tendem a trocar muito a posse da bola, né, e isso é um ponto muito importante da gente notar, né. As ações de defesa também são muito próximas, com uma vantagem ligeira da Croácia nessa parte de bloqueio em relação a chute, né. E aonde eu acho que está a chave desse jogo, voltado para a gente entender o que pode acontecer. Está muito nessa conversão dos passes para chute, onde a Argentina leva vantagem. Está muito nessa realização de chute dentro da área, onde a Argentina leva vantagem. E sua conversão de chutes em gol, onde a Argentina leva muita vantagem. Qual é o grande cenário de vantagem para a Croácia? A Croácia não sofre tanto, ou seja, mesmo quando exigido, o goleiro vai muito bem. E nesse ponto a Argentina vai muito mal. Se você for lembrar, o Emiliano Martínez não fez grandes defesas. Ah, Iago, mas e os pênaltis? Pensa no momento de jogo, de bola rolando. Você não vai lembrar de grandes defesas dele. O jogador da Croácia, o goleiro da Croácia, você vai lembrar de várias, principalmente contra o Brasil, mas é sempre importante a gente poder observar esse cenário que a gente está caracterizando, onde vai ter o confronto entre uma equipe que converte muito melhor do que a Croácia, mas também contra uma equipe que evita muito do adversário. Então, qual é o cenário que eu imagino desse jogo e olhando para o confronto entre as duas equipes? Uma alta troca de posse de bola, não necessariamente uma alta troca no sentido de perde e ganha, muita disputa, mas muita manutenção em momentos diferentes, né? Ou seja, longas posses para a Croácia, longas posses para a Argentina, e aí você vai alternando uma coisa e outra. E, é claro, um confronto de ataque da Argentina contra uma defesa muito sólida da equipe da Croácia. Tá? A Croácia não tem jogadores tão altos, a gente vai ter ali no máximo o Bruno Petkovic, se não me falha a memória, que é o atacante reserva, né, que foi o que fez o gol contra o Brasil, que ele é um pouco mais alto, mas ele ganha muito mais no corpo dos atacantes do que necessariamente ele ganha pelo alto. Então a gente vai ter um cenário onde eu acho que a Argentina vai ter um número grande de finalizações, maior do que a Croácia, a gente está comparando um com o outro, tá? Não a competição como um todo. E eu acho que aí vai depender muito do goleiro da Croácia. Se ele conseguir ter uma partida, ou se o sistema defensivo conseguir ter uma partida tão boa quanto teve contra o Brasil, vai ser muito difícil a Argentina fazer o gol. Se ele não tiver uma ação tão boa, acredito que a Argentina leve uma vantagem. Mas é um confronto muito parelho, muito de igual para igual, onde se eu tivesse que apostar alguma coisa, né, no sentido de tentar prever ou tentar observar o futuro, seria mais para a Argentina, mas uma margem muito pequena. Muito pequena. O jogo é muito equilibrado. A gente pode ver aqui no gráfico que, de fato, os gráficos são parecidos até. Tirando essas duas partes aqui que a gente citou, né, que é a grande diferença, o restante das ações são muito parecidas. Então, são equipes que, de fato, se equivalem ao longo da competição e chegam
muito bem a final. Talvez a Argentina chegue um pouco mais descansada por ter uma disputa de pênaltis a menos, né? Então assim, uma prorrogação a menos, mas mesmo assim, mesmo nesse cenário, é muito difícil imaginar alguma outra alteração nesse sentido de jogo. Claro, tudo que a gente vem falando, a gente já falou isso outras vezes, modifica de acordo com as demandas de jogo e com a realização, por exemplo, de um gol mais cedo ou de uma modificação, que sempre é muito importante na estrutura do jogo, tá? Então, cartão vermelho ou algo do tipo, que são modificações que vão alterar o padrão de comportamento, mas olhando os padrões, é essa análise que a gente pode fazer. E quem é o destaque, obviamente, da Croácia? Ele, né? Jogou uma barbaridade contra o Brasil, é um jogador absolutamente genial, joga muito, consegue dominar muito bem o meio-campo. A seleção da Croácia não é uma seleção rápida, por mais que tenha ali o Perisic na ponta, por vezes ela fica uma seleção mais lenta, né? Com muita troca de passe ali na região central, e o Modric é esse cara que vai dar a velocidade, né? Ele é o cara que vai controlar, seja recuando essa bola e fazendo uma manutenção de posse mais longa, ou até mesmo ele conseguindo progredir em posse da bola, conduzindo ou com passe, para encontrar os meias mais voltados às pontas ou até mesmo o atacante mais centralizado. Então a gente está olhando um jogador muito inteligente, um jogador que dita o ritmo para a equipe da Croácia, com um meio-campo que é muito bom. Com o meio-campo, ele, Kovacic, o Perisic aperto na ponta e o Brozovic, né? A gente está olhando para um meio-campo muito bom, né? E esse meio-campo muito bom auxilia essa equipe poder manter essa posse e, se não ser algo forçado em relação ao adversário, se não tentar ganhar do adversário essa posse da bola por motivos de agilizar e conseguir dar dinâmica para o jogo, pelo menos acaba evitando que esse adversário fique em posse da bola e acabe ofertando algum perigo para a equipe da Croácia. É claro, é uma equipe mais velha, uma equipe que em relação a 2018, principalmente o meio-campo, essa média de idade vai pesar em algum momento, mas eu acredito que essa equipe da Croácia ela entende muito bem as demandas do jogo e entende muito bem o papel que ela pode fazer. Então, assim, não é uma equipe que vá jogar de uma forma errada dentro do jogo, e errada que eu digo é em relação ao resultado, né? Não acredito que, se caso ela precisar recuar, ela não vá recuar, ela vai recuar. Caso ela precisar fazer um movimento de pressão, ela vai conseguir fazer e ela vai conseguir variar esse jogo, né? Como é um jogo mais parelho, né, a gente tem que pensar sobre a ótica também de uma possibilidade de um jogo mais 0-0, né, no sentido de mais equilibrado, com menos chance e mais posses longas das duas equipes, sem encontrar tanto espaço. Então, essa semifinal ela é muito equilibrada também nesse sentido e também através de um jogador que é genial, né? Se a gente fez aquela reflexão aqui no canal sobre o Messi, sobre o Mbappé, talvez essa geração nova fique mais difícil fazer a transição até mesmo para o Modric, porque esse cara, o que ele faz no meio campo é algo absurdo, o que ele joga é algo fenomenal, 37 anos de idade, jogando fino da bola, com uma condição física invejável em relação aos demais jogadores. E, obviamente, Iago, você vai sempre insistir em apresentar ele como destaque da Argentina? Óbvio que vou. Né? Óbvio porque, de novo, né? Jogo contra a Holanda, jogo grande, jogo eliminatório. Esse cara foi e deu uma assistência absolutamente genial. Não tem outra palavra que não seja genial. Esse cara deu uma assistência absolutamente genial e conseguiu ainda, a partir da assistência, gerar o gol, né? Obviamente a assistência vai gerar o gol, e fez o gol de pênalti, que fez o 2-0, e na batida de pênalti conseguiu converter o dele, né? Converter mais um pênalti ali para a Argentina, que foi importante para abrir o placar no momento em que havia uma defesa do Emiliano Martinez, né, no pênalti do Van Dijk, e aí você parte a ter o Messi fazendo o gol, né, e sendo decisivo também na cobrança de pênalti. Então, assim, há uma Argentina que passa muito por ele, né, que eu acredito que não vai passar 100% do tempo, não na dependência dele especificamente, eu acho que vai, né, essa parte vai,
mas eu acho que cada vez mais você tem a questão de uma marcação-pressão em cima dele, né? Não que já não tinha, mas assim, acho que as fases vão afunilando e essas questões de valor das equipes vão se destacando cada vez mais, né? Eu estou gravando isso no dia 10, logo depois da classificação da França. E o Mbappé fez um jogo mediano para baixo, né? E não mediano para baixo porque ele não correu ou não tentou jogar, mas porque redobraram a marcação nele, né? Então, assim, você está olhando já para um cenário onde as equipes já mapearam o que você vai fazer. Elas já entenderam qual é a dinâmica das equipes, né? Você acaba não tendo grandes surpresas nessa fase. Você já espera a Croácia de uma maneira, a França de outra, Marrocos de outra, a Argentina de outra, e, é claro, cada vez mais esses grandes jogadores terão dificuldades. E não vai ser diferente com o Messi, né? Obviamente, apesar de não ser diferente com o Messi, a gente espera uma grande partida do Messi, porque é um jogador que consegue adaptar o jogo às demandas que o jogo apresenta e um jogador de grandes possibilidades e potencialidades no jogar, porque é um gênio da bola, assim, o que ele faz é algo absurdo, é algo fantástico. Messi é gênio, Messi é de outro planeta mesmo, não deve ser terráqueo, e está tudo bem, a gente precisa aceitar essa integração de um não terráqueo jogando a Copa do Mundo, porque o que ele faz em campo é extraordinário. Não sei se a Argentina vai ou não ser campeã do mundo, mas é notório o quanto esse cara contribui para que uma geração que pode não parecer ser uma geração excepcional chegue de novo a uma semifinal de Copa do Mundo, com possibilidades de chegar a uma final de Copa, né? Então é importante a gente notar que o Messi tem uma importância histórica para a Argentina num momento muito difícil e de uma transição muito grande da Argentina, seja pela conquista da Copa América que o fez, né, aqui no Brasil, ou até mesmo agora chegando a mais uma semifinal na geração dele, a segunda, né, a primeira ele chegou aqui no Brasil a uma final, né, contra a equipe da Alemanha, e agora ele vai para uma segunda semifinal agora contra a equipe da Croácia. Então, observar esses dois grandes jogadores, a gente vai ter um prazer, não estando mais no Brasil, confesso que não tem nenhuma torcida, agora é apreciar o Messi, apreciar o Modric e os outros grandes jogadores que estarão no palco da Copa do Mundo. Combinado? Essa foi a análise de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para a gente aumentar o tamanho da nossa comunidade e poder trocar uma ideia livre sobre futebol aqui. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!